Ok, eu acho que chegou a hora de a gente falar sobre um tema muito importante que muita gente que me acompanha aqui gostaria de saber, que é como se filmar. Esse vídeo aqui é para quem já é criador de conteúdo ou quem deseja criar conteúdo. Também para outras pessoas que querem só simplesmente aprender a documentar a sua vida. Acredite ou não, saber se filmar pode ser uma habilidade muito boa e muito importante para você no futuro. Nessa minha jornada de criação de conteúdo, eu tive que colocar várias coisas em prioridade, mas tiveram duas que realmente foram bem latentes e que eu precisava muito para conseguir dar andamento para esse projeto. A primeira foi entender sobre como me gravar e como fazer certos tipos de enquadramento para as minhas cenas. E a outra mais importante foi como fazer tudo isso sem precisar de ninguém. Na verdade é que muitas das outras vezes, quando eu comecei a criar conteúdo, o que me desanimava no meio do processo era acreditar que eu precisava de alguém para eu conseguir ter mais constância e fazer vídeos de qualidade. E na verdade, eu não precisava de absolutamente nada disso. O que eu precisava mesmo era aprender a fazer todo esse processo de criação sozinho. E na verdade, depois que eu aprendi essas técnicas, eu comecei a fazer tudo de uma forma um pouco mais fluida, o que passou a ser mais fácil e eu comecei realmente a dar start no meu projeto. E isso acabou deixando as coisas muito melhores e eu consegui realizar um dos meus desejos maiores, que era começar a produzir conteúdo aqui para o YouTube. Só para te avisar, por exemplo, que todas as imagens que eu tenho aqui nesse canal foram feitas única e exclusivamente por mim. Não teve ajuda de ninguém de fora e isso não tem nenhum problema também, mas eu quero fazer com que esse vídeo ele te mostre que tu consegue fazer tudo sozinho, seguindo uns passos que eu vou te mostrar para fazer com que esse processo teu de criação seja tão fácil quanto o meu, quanto o que eu criei e, claro, também tive inspiração de outros criadores. Eu vou te contar mais ou menos como eu crio essas cenas, como eu crio essas histórias por trás da gravação. Para que daí assim, sendo bem honesto, a semântica ela é igual para todos. Então, independente de qual seja a sua realidade, o processo vai ser exatamente o mesmo para todo mundo. Independente se você tem um equipamento melhor que o meu ou apenas um smartphone, que hoje em dia também dá muito conta do recado para quem quer começar, sabe? É basicamente o que faz com que a porta de entrada seja muito mais simples para criar conteúdo aqui para a internet. Eu resolvi fazer esse vídeo dentro de casa porque ele é um ambiente mais controlado e é onde a gente consegue ter um pouco mais de liberdade para poder utilizar cada espaço da casa sem necessariamente ter qualquer tipo de interferência externa. Uma pessoa olhando para a câmera ou alguém, sabe, mexendo contigo de alguma forma. Para a sua grande maioria que ainda não consegue, assim como eu, a gente vai começar fazendo esse vídeo a partir de dentro da nossa casa. Primeiramente, a gente vai para equipamento. É a pergunta mais frequente que eu recebo aqui no canal. Que tipo de câmera eu uso, que tipo de equipamento eu uso para fazer a gravação dos vlogs? Em sua grande maioria, assim como eu estou gravando nesse exato momento, eu estou utilizando a minha Sony A6400 com a lente Sigma 16mm, mas em sua grande maioria também eu utilizo uma outra lente da Sigma que é a 1850 2.8, que é uma lente zoom, o que me dá um pouco mais de versatilidade para conseguir fazer algumas cenas que eu gosto de fazer e que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês também. Depois da câmera, antes de tu até às vezes pensar em investir em um celular mais avançado, em uma câmera melhor, eu acredito que vale muito a pena tu pensar também no áudio, porque o áudio ele é um dos pontos mais importantes para quem cria conteúdo, porque tu pode ter até uma imagem com ruído, mas um áudio muito ruim faz com que as pessoas não fiquem no teu vídeo. E para isso eu super te recomendo um microfone de lapela, tipo esse que eu estou utilizando aqui, mas também caso você queira utilizar para ambientes externos, caso você só faça vídeos talking head, você pode utilizar um microfone shotgun também, que tem vários para vender na internet, de qualidade obviamente
variada também, mas eu super te recomendo, além de ter um equipamento ok de gravação, pense no áudio. Dá um carinhozinho aí no áudio, porque ele realmente é muito importante para quem cria conteúdo aqui na internet. Agora, falando sobre iluminação, eu sempre me peguei pensando nisso. Lá no começo eu tinha até softbox, eu ainda tenho eles, né? Tinha softbox para fazer também, ter um controle maior da minha iluminação, mas eu percebi que menos é mais. Então todos os vídeos aqui do canal que eu faço até hoje, nenhum deles eu utilizei nenhum tipo de luz artificial. Todos eles foram luz exclusivamente provenientes do céu, entendeu? Porque eu sei que fica muito difícil a gente acrescentar muitos equipamentos para poder começar a criar conteúdo. Então, o que eu fiz, principalmente com esse projeto, foi utilizar esses 3 pontos, que são o tripé, a câmera e o microfone. E o que eu tenho para falar? Porque se a gente começar a utilizar mais equipamentos, eu acredito que pode ficar um pouco mais dificultoso a gente começar a criar conteúdo, porque vai ser uma coisa a mais que a gente vai, entre aspas, precisar ou exigir na hora da nossa criação de conteúdo. Então, claro, se tu já for um profissional do audiovisual que quer utilizar desse artifício para poder ter uma qualidade ainda maior de imagem, beleza, super recomendo. Mas para quem está começando, eu não recomendo comprar luz. Utilize a luz do dia mesmo, para poder, assim, começar a aprender um pouco mais sobre como utilizar ela ao teu favor. Eu sei que a gente não consegue ter tanto controle, mas a gente consegue pelo menos aprender a utilizar ela de alguma forma. Já meio que passado pelo que tu precisa para começar a fazer teus vídeos, para começar a fazer os teus vlogs, a buscar cenas um pouco mais cinemáticas para os teus vídeos, agora eu vou te mostrar na prática como é que funciona. E eu sei que sempre vem a pergunta sobre como é que eu gravo, qual tipo de ângulo eu faço. Entenda que tudo tem um porquê. Todo vlog, toda cena, ela tem um objetivo por trás. E isso é o que faz com que quando tu assiste, tu fique de alguma forma não impressionado, mas tu consiga entender todo o processo que está acontecendo, sabe? Todas as cenas, o passo a passo, ou muitas vezes são cenas cortadas em ambientes completamente diferentes, mas que estão dentro de um contexto. E isso é o mais importante, é o que mais faz com que muitas vezes a gente fique preso a um vídeo, preso a certas cenas que atraem de uma forma visual muito grande. Então eu acho que o que eu vou conseguir passar aqui é mais ou menos essa semântica sobre o porquê que certas coisas dão certo, o porquê que certas coisas atraem tão visualmente. E isso vem a partir de storytelling, da forma como você conta a sua jornada, o seu processo. E o storytelling, ele pode ser nada mais nada menos do que visual. Para quem cria conteúdo, principalmente para todo lugar do mundo, você precisa entender de uma coisa: tudo precisa de um contexto. Uma imagem aleatória pode não significar absolutamente nada, mas essa imagem aleatória dentro de um contexto específico, ela pode fazer com que no final o seu vídeo faça total sentido. Quais os tipos de enquadramento utilizar para minha cena para fazer com que ela faça sentido? Plano aberto, plano fechado, plano detalhe. Eu vou te mostrar esses planos de modo geral e tu vai entender que dá para encaixar ele em qualquer situação da tua vida, em qualquer momento que tu queira captar algum tipo de história que você queira contar. Então, ele é muito mais simples do que você imagina. Aí, é claro, eu te dei um simples exemplo de como fazer um café, mas você pode colocar isso para outras situações da sua vida. E o mais incrível é que realmente isso funciona para absolutamente tudo. E para tu conseguir contar a tua história de uma forma, dessa forma mais cinemática, mais envolvente, tu provavelmente já tem tudo em mãos, que é esse vídeo que tu acabou de assistir e também um celular. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e bora criar conteúdo.